Patrimônio cultural de natureza imaterial, o boi de Seu Teodoro está completando 60 anos. O Distrito Federal carrega em si vários Brasis e culturas. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer as festas de boi espalhadas pelo país, principalmente pelo Norte e Nordeste, não deixe de ir. Mas tenha em mente que logo ali, em Sobradinho, essa tradição está vivíssima. O criador de Seu Teodoro nos deixou em 2012, mas o seu legado está em boas mãos. Eu recebo hoje Guarapiranga Freire, um dos herdeiros de Seu Teodoro e guardião dessa tradição. Eu sou Charlotte Vilela e este é o Mosaico Federal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira temporada na Frequência da Cultura. Olá, eu sou Charlotte Vilela, sou mulher, branca, cabelos e olhos claros, estou vestindo um vestido branco, sapatos vermelhos, estou aqui no estúdio do Jornal de Brasília, num cenário montado como uma pequena sala de estar, onde se vê duas cadeiras amarelas, uma mesinha cor-de-rosa, objetos de decoração como abajures e atrás de nós, o logo do projeto, um microfone multicolorido. Ao meu lado, nosso convidado de hoje, Guarapiranga Freire. Oi, Charlotte, satisfação estar aqui. Sou Guarapiranga Freire, né? Tenho 48 anos, sou filho do mestre Teodoro Freire, tenho 1,92 m, estou usando uma camisa amarela, uma calça azul, estou de tênis vermelho. E é uma satisfação muito grande estar nesse estúdio para a gente falar sobre a nossa arte, sobre a nossa cultura popular. Maravilha, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente, principalmente nessa ocasião, né, que a gente vai ter muito o que falar, né, na ocasião dos 60 anos, né, da comemoração dessa tradição super importante aqui para a gente. Obrigada. Tá jóia, vamos lá. Guará, né, mais conhecido como Guará. Isso. Guará, mas eu vou te chamar de Guarapiranga também, porque eu achei Tá esse okay. nome muito bom. Olha só, eu queria que você me falasse um pouco das suas origens, da sua família, em que momento ali na sua infância você se lembra de começar a se envolver com essa cultura popular? Olha, Charlotte, a minha história dentro do boi de Seu Teodoro, das tradições que ele criou aqui no Distrito Federal, especialmente mais na região de Sobradinho, né, que nós somos uma família pai e mãe, são 11 filhos, né, 2 residem no Rio de Janeiro, e aqui em Brasília tem mais 8, né? Infelizmente uma faleceu, até antes mesmo de eu nascer, e uma família com muitos netos, né? Bisnetos, já tem até tataraneto. Então eu, quando criança, meu pai já levava a gente, né, os filhos, para acompanhar, né, a brincadeira, para brincar também. Então quando eu fui crescendo, eu fui vendo umas fotos do boi, né? Aí depois aquela afastada do boi, depois, com 14 anos, eu fui para o Maranhão, né? No ano de 1990. Eu fui para o estado do Maranhão, 90 para 91. E lá, com 14 para 15 anos, eu consegui, né, conhecer diversas atividades da cultura maranhense, Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, né, várias festas do Divino. Lá na região do Maranhão tem muito terecô, né? Então, toda essa movimentação cultural eu vi lá no Maranhão, no período que eu morei lá, no período de 91 até 98. Foram quase 8 anos, né, no estado do Maranhão, na capital, em São Luís, mais precisamente no bairro da Fé em Deus, né, bairro lá da casa dos meus tios. E tive graças a Deus, fui bem recebido pela comunidade, né, além da família, pela comunidade local, onde ficaram vários amigos, né, muita saudade lá, toda vez que dá a gente vai lá. E de lá para cá, quando eu cheguei em Brasília já em 1998, né, em 1998, aí meu pai começou a pedir para mim ajudar ele, né? E foi passando os anos, eu ia em algumas apresentações, depois o boi foi convidado para ir no Maranhão, em 2001, 2002, né?
E em 2004 teve uma viagem interessante para Mato Grosso do Sul, meu pai não pôde ir, então quem já foi no comando já fui eu. Infelizmente teve um probleminha com o ônibus, mas nada muito grave com relação a nenhum cidadão, né? Graças a Deus fomos e voltamos, graças a Deus deu tudo certo, né? Só o ônibus que pegou uma ribanceira, mas ninguém, não afetou ninguém, ninguém se machucou. Mas nós ficamos com uma viagem travada de volta por volta de umas 8 horas, até pegar o socorro, né, para ir para a cidade pequena, aqui mesmo já na cidade do Goiás. E chegamos, e dali para cá meu pai foi vendo, né, pedindo para me andar com ele, para a Secretaria de Cultura, Ministério, para todas essas áreas aí que pudesse ter, né, não só o apoio cultural, mas também para conhecer, né, para ir conhecendo pessoas importantes, né, as pessoas do meio cultural. Se fosse vivo, seu pai estaria com quantos anos? Hoje vivo, estaria com 102 anos e em novembro estaria completando 103 anos. Olha só, então você assim super raspa do tacho, né? Isso. Eu imagino que tenha sido muito interessante para o seu pai também essa convivência, né? Já com a idade, né? Para ser um avô, ter um filho e você ele ter seguido os passos dele, né? Com certeza foi uma situação de muito orgulho, né? Ah, com certeza. E assim, ele tinha essa preocupação, né, de ele falecer e o boi não ter continuidade. Só que assim, a família é muito grande, né? Muitos amigos também, né, maranhenses que vieram com ele do Maranhão para cá, vieram do Rio de Janeiro também, e muita gente ajudando e fortalecendo, né, o grupo. Mas ele tinha essa preocupação, porque ele era o coordenador, era presidente da entidade, coordenador, só que ele tinha um medo, porque para brincar o pessoal sempre estava lá, mas agora na hora das situações, né, de soluções, de resolver, eles não tinham o punho como ele tinha. Afinal, o filho número 1 dele era o boi, né? Exatamente. Quando ele falava de família, ele falava primeiro no boi, depois ele falava da esposa, Maria José, que é minha mãe, e depois aí ele falava da Mangueira, falava do Flamengo, mas em primeiro lugar para ele sempre o Bumba Meu Boi. Certo. E vamos falar da chegada do boi de seu Teodoro aqui a Brasília. Ele fez uma escala no Rio de Janeiro, não foi isso? Isso, ele saiu de São Vicente de Ferro, né, no interior onde ele nasceu, no estado do Maranhão, e foi para a capital. Inclusive tem uma história que ele narrava para a gente, uma história que a mãe dele, quando ele saiu de lá com 14 anos para ir para a capital, para São Luís, a mãe dele disse que ela não ia mais ver ele, porque ela já estava velhinha já, e realmente, quando ele voltou de São Luís para o interior para ver ela já tinha falecido, né? E dali ele ficou morando em São Luís. De São Luís ele foi para o Rio de Janeiro, onde era a capital federal, onde poderia conseguir um emprego, uma situação melhor. E quando ele chega no Rio de Janeiro, sentindo saudade do Maranhão, só via os deputados, senadores, mas tinha aquela saudade da cultura, né, do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, das festas, né, de São Sebastião, festa do Divino. Então ele tinha saudade. Então, graças a uns amigos maranhenses, né, e alguns cariocas também, conseguiram lá fazer um Bumba Meu Boi, né, lá em Bom Sucesso, né, na Baixa do Sapateiro, no Rio de Janeiro. E quando foi o primeiro aniversário da capital, o Ferreira Goulart, ele era presidente da Fundação Cultural do Distrito Federal, ele convidou, né, esse boi do Rio de Janeiro para fazer parte das comemorações. E esse boi brincou na primeira vez aqui no Distrito Federal, na rodoviária do Plano Piloto, na véspera, no dia 20 de abril de 1961, na rodoviária do Plano Piloto. E a partir daí, como é que ele se estabeleceu aqui no Distrito Federal? Aí no Distrito Federal tinha um deputado chamado Dr. Dino, do Maranhão, e ele tinha uma chácara aqui em Brasília. E ele perguntou para o meu pai, para o mestre Teodoro, se ele não queria vir morar em Brasília. E ele ficou meio que balanceado, né? Mas assim, como a capital saiu do Rio de Janeiro e veio para Brasília, ele pegou e veio. Mas o que ele falou? Ele falou, não, eu vou voltar com o grupo para o Rio de Janeiro e depois eu venho. E aí, nisso, ele veio para Brasília de 61 para 62, para morar, tomar de conta da chácara. Tinha muita saudade, né? Veio com minha mãe. Tinha muita saudade do Maranhão, que não podia fazer Bumba Meu Boi aqui no Distrito Federal. E aí minha mãe dando força para ele todo o tempo, graças a Deus ele conseguiu fazer em 1962 para 63. E de lá para cá, direto?
De lá para cá direto, né? Aí, em 63, fundou o Centro de Tradições Populares, né? Que já teve outros nomes, né? Aham. Sociedade Maranhense do Folclore, outros nomes. Hoje, de uns 20 anos, de uns 30 anos para cá, é Centro de Tradições Populares, que é em Sobradinho, na quadra 15, área especial número 2. E aí veio a época do regime militar, mas o que que acontecia? Como ele migrou para a UNB, foi trabalhar na UNB, doutor Darcy Ribeiro convidou ele para trabalhar na Universidade de Brasília, e ele também teve a oportunidade de trabalhar no Senado e na Câmara Federal, mas ele optou pela UNB porque, para ele tinha no pensamento que ia ser mais fácil para fazer o Bumba Meu Boi, porque lá ele ia lidar com... Um ambiente mais próximo à cultura, né? Isso, ia lidar com os professores, com os alunos, né, com muitos intelectuais, né? Então ele preferiu, né? Ele tinha uma opção de ter até um salário melhor, mas ele preferiu ir para a UNB, né, trabalhar somente de contínuo, mas com a capacidade maior de poder fazer a arte e a cultura que ele conseguiu, e o legado está aqui até hoje, vivo aí, a gente tomando de conta agora. Um homem sábio, né? Entendia qualidade de vida, né? Verdade, verdade. Menos dinheiro, mais prazer, oportunidade de fazer o que gostava, né? Isso, exatamente. E engraçado de tudo que ele viveu 91 anos e ele só cursou até o quarto primário, né? E as pessoas ficavam se perguntando a todo tempo como aquele senhor conseguiu construir, né, essa identidade cultural tão forte, tão grande, nesse tempo, tendo somente o quarto ano primário, né, como falavam antigamente. E, assim, uma das coisas que a gente via muito em casa é que ele gostava muito de ler. Quando ele tinha uma folguinha no sábado ou no domingo ou um feriado, ele estava com o jornal dele ou com uma revista lendo, porque ele era um fanático por jornal, por revista, ele era fanático. É, curioso, autodidata, né? Um homem especial, tanto é que deixou essa construção toda e esse legado todo, né? Verdade, Brilho verdade. próprio. Vamos esmiuçar a história do boi. Explicar para quem não conhece o que é o boi, em que fases do ano ele acontece, quais são os personagens, o que é que ele envolve. Conta pra gente, para que as pessoas visualizem. Olha, a história do Bumba Meu Boi, ela se dá numa fazenda, né? Onde se narra o enredo que o pai Francisco, que era funcionário, né, da fazenda, ele chegou, pediu emprego, chegou com a esposa, pediu para trabalhar, o patrão deu o emprego para ele, né? Então ele era o caseiro, né? Faz tudo da fazenda, né? Com a sua esposa engravidou e a esposa teve um desejo de comer a língua, né, do boi, mas só que a língua do boi que o patrão mais gostava, o boi mais especial da fazenda. Então ele pediu para o patrão não deu, falou, não, esse boi aí é o meu boi mais lindo, eu não posso dar esse boi para vocês. O que ele fez? Ele furtou o boi, arrancou a língua do boi para dar para sua esposa, satisfez, fez aquele cozido, ela comeu, ficou satisfeita, mas aí o patrão sentiu falta do boi. Chamou o vaqueiro não localizou o boi, perguntou para ele, para o pai Francisco falou assim, não, eu não sei, ficou mentindo. E nisso o patrão, né, com muito poder aquisitivo, chamou o fazendeiro, chamou outras pessoas para procurar pelo boi. Aí tudo bem, aí procurou, chamou os índios também, né, chamou várias pessoas ali ao redor da fazenda para procurar o boi. Acharam o boi, aí que conta a história como se fosse uma lenda, que o boi estava meio que desmaiado e morto. Aí nisso o patrão mandou chamar um pajé, mandou chamar o padre, mandou chamar os curandeiros, os índios, né? E aí fizeram uma pagelância, né? Uma espécie de cura. Nessa espécie de cura o boi ressuscitou. E nisso que o boi ressuscitou, o patrão mandou fazer uma grande festa. Aí o que tinha lá no momento, né? Eles transformaram numa grande festa, com cantorias, com um pedaço de madeira que tinha, as latas que tinha, bateram. Então, aí nisso é que narra o enredo, a história do Bumba Meu Boi. Aí essa história vem desde o século XVIII, né? E de lá para cá as pessoas foram tendo essa brincadeira, né, nas fazendas, nas senzalas também, e aí elas foram se inspirando, criando instrumentos, né, aí depois criando indumentárias, e hoje está essa maravilha que é o Bumba Meu Boi. E assim, ele tem um calendário, né, anual, que no sábado de Aleluia começam os ensaios, né? Que é onde tem cantorias novas, né? As toadas, né? Que são chamadas de toadas,
Então as músicas novas são ensaiadas, aí vem vários adeptos, isso aí é feito todos os sábados, até o sábado que antecede o batizado do boi, que é do dia 23 para 24 de junho, o dia 24 de junho é o dia de São João, e São João é o santo padroeiro da brincadeira, né? Aí, nesse meio tempo, quando há convite, tem alguma atividade em escola, em repartições públicas ou mesmo particulares, o boi mesmo assim vai brincar, né? Aí são feitas as indumentárias novas, o boi ele leva uma veste coberta com o que a gente chama de couro, que aí é toda bordada à mão, né? Um trabalho, a gente escolhe um tema todo ano, né? Então é bordado à mão, pela bordadeira, às vezes também é homem que borda, então não tem essa distinção, né? Mas geralmente é mulheres que bordam esse material de artesanato. E aí batiza-se o boi, né? Batiza-se o boi na frente do altar, a partir daí o boi está pronto para brincar, também é a mesma coisa, em escolas, praças, feiras, né, onde ele recebe o convite. Aí o boi brinca no Maranhão, geralmente, pelos sotaques do Bumba Meu Boi, no Maranhão geralmente tem alguns bois que já começam a morrer no mês de julho, né, que é a festa da matança do boi, mas no caso nosso aqui no Distrito Federal, a gente gosta de fazer a partir de agosto. E mesmo para referenciar ali o mês do folclore, né, que é no dia 22 de agosto, a gente gosta de fazer dali para frente, né? Aí depende muito, né? Depende de recurso financeiro, às vezes a gente está de bolsa, às vezes não está, às vezes a gente retarda um pouco. Retardamos até uma vez que foi até o mês de dezembro. Não é bom, né? Até mesmo para a nossa tradição não é bom. A gente gosta ali no máximo de outubro, estourando novembro, para fazer todo o ritual da morte do boi, a encenação. No sábado o boi tem que fugir, né? O boi brinca, passa de meia-noite e o boi foge. No outro dia o vaqueiro vai atrás do boi, traz o boi para o morão, que é uma árvore enfeitada, né? Toda colorida, aí bota balão, né? Aí cada ano vai dando uma novidade, assim, sem quebrar a tradição, que era uma das coisas que o mestre mais conservava, era não quebrar nada de tradição, de indumentárias, de instrumentos, tudo isso aí ele preservava e até hoje, nos dias de hoje, por todas as modificações que tem desse mundo moderno, mas a gente tenta, né, dentro do que é legal, do que é possível, a gente manter essa tradição. E depois que o boi morre, a gente continua também apresentando, sem problema nenhum. Aí se faz também a derrubada do morão, que é mais uma tradição, né? Porque aí ali é onde o boi morreu e no próximo ano ele tem que ser renovado. Então fica aquela tradição e a gente faz toda essa festividade, né, ao longo do ano, sem quebrar as tradições. Você narrando aí, eu fico imaginando a grande impressão que essa festa deve causar nas crianças, né? Esse boi que vai embora, que morre, que ressuscita, que dança, né? Para você deve ter sido mágico, né? Para mim é uma satisfação muito grande. E hoje, quando a gente vai para as escolas públicas, principalmente, né, para narrar, né, esse enredo do boi, eu gosto porque as crianças elas ficam muito admiradas. E aí, no final, eu pergunto quem prestou atenção, quem entendeu, quem não entendeu. E as crianças são muito espertas, né? A gente fala que cortou a língua do boi para dar. Para quem foi que foi dar a língua do boi? Aí, não, para satisfazer o desejo dela aí que está grávida. Então, aquela brincadeira toda. No final, as crianças brincam com a gente. Então, é mais uma motivação muito grande para a gente fazer o trabalho formiguinha, né, de manter esse legado do Bumba Meu Boi aqui no Distrito Federal. Você está à frente, né, do Centro de Tradições Populares. Eu queria que você falasse para a gente, além do boi, que outras festividades vocês realizam ali, né, ao longo do ano, como é que as pessoas fazem para participar? Isso, eu estou à frente do Centro de Tradições Populares, né, que esse ano completou 60 anos, e assim, tem um calendário também, né, que começa no mês de janeiro, que é a festa de São Sebastião. Era uma das festas que o mestre Teodoro gostava de fazer e a gente mantém ela. Começa no dia 10 de janeiro, com o levantamento do mastro, né, que é a gente pega um eucalipto, mais ou menos ali de 8, 9 metros, e enfeita ele todo, né, aí coloca as frutas, e aí durante 9 dias tem as novenas, né, que são as ladainhas. Cada dia tem um noitante, né, feito a reza no altar, e no dia 20, que é o dia de São Sebastião, é o derrubamento do mastro, que a gente também derruba em toda a tradição,
uma festa muito bonita, né? Uma festa muito, muito rica, né? Do sentido religioso e que a gente preserva. E aí, a partir daí, a gente espera passar o período da quaresma, né? Para começar os ensaios, que aí, no caso, começa sábado de Aleluia, e tem a festa de São João, que é o batizado do boi, que é no mês de junho, né? E depois tem a morte do boi. E assim, a gente também, além de fazer outras festas, né? Às vezes a gente tem algum seminário, alguma coisa relacionada às nossas próprias atividades que a gente realiza, às vezes dentro de algum projeto que a gente faz na nossa própria sede, ou a gente sai também para compartilhar, né? Com outros grupos culturais, ou até mesmo para fora do estado, que a gente já teve oportunidade de ir em 7 estados, né? Aqui no Brasil a gente já teve essa oportunidade. Então, para a gente sempre é uma satisfação muito grande manter o nosso calendário, manter o nosso legado vivo. E assim, para isso, a gente conta, né, com os editais, que a gente sempre está disputando, e também, às vezes, com o apoio de emenda parlamentar, um ou outro parlamentar que conhece o trabalho, né? Procura saber através de sua assessoria, às vezes o próprio parlamentar vai até a nossa casa, visita, faz uma espécie de um estudo, né? Vai buscar também informações, né? E assim, a gente também tem um trabalho muito rico agora que a gente aprendeu e a gente está divulgando muito nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Então, assim, para que a gente possa também tá interagindo aí com a nossa sociedade, né? Porque hoje as redes sociais, elas comandam muita coisa hoje, né? É muito rico e reconhecido, né? Pela Unesco, pelo IPHAN, né? Isso, ó, o Bumba Meu Boi hoje, né, do Maranhão, ele tem o reconhecimento pela Unesco, né? Então, como a gente tem origem maranhense, a gente também se considera, né, como patrimônio cultural da humanidade. E aqui em Brasília, né, há mais de 15 anos, o boi foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do GDF, do Governo do Distrito Federal. Para a gente também é uma satisfação muito grande, a gente também faz parte do calendário oficial de eventos do GDF. Né, no ano de 2022, agora, um ano atrás, o mestre Teodoro foi condecorado com a Medalha do Mérito Cultural Distrital. Então, até a matriarca, né, a dona Maria Sena, que é minha mãe, que ela é chamada de Dona Maria José, ela também recebeu essa medalha. Então, para a gente, essas honrarias, né, só faz fortalecer e a gente continuar o legado, que é uma maravilha para nós. Nossa, não, com certeza, muito maravilhoso. E como é que foi durante a pandemia? Olha, durante a pandemia, a gente obedeceu todas as normas do Ministério da Saúde, o que vinha da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente foi praticamente obrigado a 2 anos sem ensaiar, sem apresentar. Então, assim, foi muito difícil para nós, sem manter a tradição, o legado, mas a gente falou, vai fazer o quê? A gente tem que seguir. Por quê? Porque não é só as nossas vidas, tem as vidas das pessoas da sociedade no geral. Então, a gente tem que respeitar. E, graças a Deus, a gente respeitou. No entanto, em relação às famílias próximas do boi, da nossa família mesmo, as pessoas envolvidas, não tivemos nenhum problema dessa questão de falecimento, porque a gente respeitou mesmo ali a ferro e fogo tudo aquilo que vinha determinado pelo Ministério da Saúde. Aí depois que tiveram a criação, as ideias das lives, aí a gente participou das lives, né? Foi uma coisa nova, mais uma coisa também para que não deixasse... Gerou muito aprendizado também, isso, né? Isso. Para não deixar o nosso brinquedo parado, a gente teve que se adaptar. Não é o ideal, mas vamos fazer acontecer de alguma forma, vamos fazer acontecer de alguma forma, e foi bem recebido. E também isso foi muito bom. Só que ninguém gosta de ficar em casa na frente da televisão olhando, principalmente a cultura popular, e os brincantes de cultura popular também, eles não gostam de ficar fazendo somente na frente de câmaras, né? Eles preferem estar no meio do povo, né? E graças a Deus deu uma aliviada significativa e agora a gente continua mantendo o mesmo boi na rua. E Guarapiranga hoje são quantas pessoas mais ou menos ali no entorno do boi, entre os músicos, os brincantes, os atores? Olha, hoje a gente está com um grupo mais coeso, né? Devido a várias dificuldades. E assim, a gente mantém ali um grupo de 30 a 40 brincantes, né? Que dá para fazer uma brincadeira boa, porque assim, para a gente,
A gente não gosta de ir para uma apresentação e deixar um figurino para trás. A gente sempre gosta, independente de ser na escola, na praça, na feira, onde quer que seja, a gente gosta de estar com a apresentação completa, com todos os figurinos. Mas, por exemplo, tem um local que às vezes a apresentação vão 8 pessoal do batuque, do pandeiro, né, que é um instrumento que toca. Aí às vezes dá para fazer com 3, com 4, né? Às vezes as índias, né, que são as meninas que dançam. Às vezes são 6, 8, às vezes dá para fazer com 4, às vezes com 2, assim, a gente não deixa sem os figurinos, né, sem demonstrar os figurinos, mas na época mesmo das nossas festas, o grupo está completo, aquela maravilha, né, até quem já foi, que saiu, na época quer brincar também, e quando dá, a gente está sempre junto, né, sempre a gente está junto. E ao redor desse pessoal que brinca, tem as famílias. E se a gente for parar mesmo para somar, depois já dá até mais de 100 pessoas envolvidas no geral na brincadeira. Junta todo mundo, né? Isso. E sobre o desafio de passar essa tradição para as novas gerações, para o pessoal aí do celular? Olha, nós, inclusive, né? Todo mundo. É verdade. Olha, depois que veio, né, vieram as redes sociais, os celulares modernos, né, tudo ficou mais difícil. A cultura popular também passa por esse desafio. E o que a gente faz? É o trabalho formiguinha. Não tem como, não tem jeito. É levar para a escola, mas a gente precisa e pede a ajuda dos pais. Por quê? Porque se o pai não mostra uma cultura popular para uma criança ali desde 2 anos, 3 anos, vai ser muito difícil quando ela chegar ali nos 10, 12, elas querer assimilar aquela Sim. cultura e querer até abraçar aquela cultura, participar, né? Já fica tudo mais difícil, porque as redes de massa, elas são muito fortes, né? Então, as emissoras grandes, então com grandes programações, até mesmo as TVs fechadas, então é um impacto muito grande ali para a criança ali no dia a dia. Então, a gente tem nosso conceito, que o trabalho formiguinha, de levar o boi para a escola, para as praças, para as feiras, né? E também com o apoio ali dos pais, é tudo para o fortalecimento da nossa cultura popular. E ainda tem muita gente ali da geração do seu pai? Tem, o boi está bem idoso, bem idoso, tem brincante de quase chegando no 80, nos 80 anos, tem uns 6 brincantes de 70 para chegar no 80, tem brincantes de 60, 70, também tem bastante. Então, assim, a gente não tem essa dificuldade de você está idoso, não pode brincar, não. Isso aí nunca existiu. Se o joelhinho estiver bom, né? Se o joelho estiver bom, e assim, e para eles é uma satisfação, porque é uma terapia, né? Quando demora a ter uma apresentação ou alguma atividade, eles reclamam. Então, isso para a gente é uma felicidade. Então, por isso é que eu fico sempre atento, né, aos editais, aos projetos, às parcerias, para a gente não deixar faltar a nossa brincadeira. A gente não consegue ficar mais do que 15 dias sem fazer uma brincadeira. Seu Teodoro brincou boi até que idade? Olha, ele, na verdade, ele brincou um pouco no Rio de Janeiro e aqui em Brasília, mas ele mais comandava. Mas, assim, ele sabia quando o instrumento estava errado, ele sabia quando o pessoal estava dançando errado, tudo isso ele sabia. Ele ficava rodando ali? Isso, ele ficava girando, né, o grupo na hora das apresentações, mas ele sabia se estava cantando certo, se estava tocando errado, tudo isso ele sabia. Ele tinha essa interação mágica, né, na mente dele. E sobre a personalidade dele, ele ficava mais alegre, ficava mais sério vigiando as pessoas ali? Como é que ele comandava? Olha, ele era muito relativo, ainda mais quando as coisas estavam dando certo. E ele era muito pé no chão também, né? Ele era um polivalente, Só que assim, quando estava querendo fazer alguma algazarra dentro do grupo, uma brincadeira que ele entendia que era leviana, ele já cortava logo, né? Várias e várias vezes, saindo de Sobradinho para brincar em alguma outra cidade, no plano piloto, ele já deixou o brincante na volta, no meio do caminho, por causa disso, porque ele não aceitava
E aí a maioria dos brincantes levava aquilo na brincadeira, tal, mas ele chegou a fazer algumas vezes deixar alguns brincantes no meio do caminho para voltar para casa por causa de algazarra. Então ele não aceitava. Levava tudo com muita Com muita seriedade, né? seriedade. É por isso que o resultado está aí hoje, né? 60 anos. Com certeza. E a gente espera que as outras gerações, né? Espero muito chegar ao centenário, né? Com saúde, né? Porque acho que saúde é tudo, né? Claro. E espero que o legado continue aí, perpetue. Guarapiranga, e como é que se dá aí a escolha dos personagens? Imagino que ser o boi seja uma honra muito grande. Como é que vocês selecionam a pessoa que se candidata? Olha, nos nossos ensaios, essa questão dos personagens, né, dos personagens, pessoal da percussão, a gente deixa todo mundo totalmente livre, né? Só que o que acontece? Você chega no local, você tem um amigo ou outro, às vezes um familiar, você achou bonito, vou dar um exemplo, né, um pandeiro, aí você quer ir para a fogueira e esquentar ele, mas você não sabe nem para onde vai. Então você tem que ter calma. Mas geralmente as pessoas chegam empolgadas. Às vezes a pessoa chega, eu quero dançar de Índia. Então, assim, aí tem as pessoas que fazem a recepção, que já são do grupo. Mas, assim, a gente não tem esse critério de dizer você é isso e aquilo, não. A gente já quer hoje uma espécie de um grupo severino, que se um não faz uma função, mas cabe na outra, e assim sucessivamente. Por exemplo, o dia que a figura do Pai Francisco não pode ir, a gente, naquele mesmo momento, a gente elege um ali, né? Às vezes até rola uma brincadeira, porque às vezes tem gente que não quer ser, mas a gente sempre consegue, dentro do próprio grupo, estabelecer todos os figurinos para aquele momento da apresentação. E, por exemplo, hoje, para dançar debaixo do boi, geralmente é mais pessoas jovens, né? Porque fica curvado, Sim. né? Então é mais complicado, mas quem chega com empolgação quer brincar debaixo do boi, mas depois, quando vê ali que cansa, fica com a costa doendo, aí já não quer mais. Aí também tem a questão da indumentária, que tem um chapéu de fita grande, também, que é pesado, né? Tem uns que pesam 6 quilos, outro 8 quilos. Então você imagina, passar 45 minutos, 50, uma hora, com um chapéu pesado na cabeça, né? Os chapéus das mulheres a gente sempre consegue fazer eles mais leve, né? Mas não, acho que não tem chapéu menos de 2 quilos. E aí é aquela média de tempo, né? De 45, 50 minutos, uma hora, um chapéu na cabeça para fazer ali toda a brincadeira, a dança, né? A movimentação. E não é fácil. Então, a gente deixa mesmo bem à vontade todos os personagens para escolher. E quando a gente vê que, às vezes, uma grande parte quer ir só para um lado, por mais fácil, né? A gente fala, não, tudo bem, vocês podem querer só isso daí, mas o boi vai apresentar só com os instrumentos, o boi não vai ter o próprio figura do miolo, que dança debaixo do boi, a mãe Catirina, o pai Francisco, né, o pessoal do cordão, chapéu de fita, as índias não vão ter, aí a gente acaba que a gente, numa rapidez, a gente faz um acordo lá e fica tudo bem. E você, o seu papel, você está mais como o seu pai, que você, né, se refere a ele como mestre, né? Então tem a cultura, né, a reverência à cultura e ao pai, bonita assim a forma como você se refere a ele. Você exerce o papel que ele exercia, assim, meio que coordenando tudo, ou você também vai para lá ser o boi e vai ser mais um brincante? Olha, assim, eu gosto muito de brincar, né? Mas a responsabilidade está me chamando mais, né? Tá querendo, eu acho que me transformar numa figura, não como ele, mas ali próximo ali, acho que talvez uns 10%, né? Porque ele não tem como se fazer uma comparação, né? Mas o que eu posso dizer é que eu gosto, né? Eu amo o que eu faço, né? Mas os momentos, os projetos também, porque às vezes você está dentro de um projeto, aí tem uma função, aí você e na maioria dos projetos onde tem as fiscalizações, que é o certo ter, sempre você é cobrado, né? Você é o quê? Você é produtor, coordenação de produção, então não tem como você às vezes estar brincando e fazendo a coordenação. Então a gente às vezes tem que separar isso, eu fico com muita dor no meu coração, mas eu tenho que também levar esse outro lado,
que é um lado significativo também, que é o lado da coordenação. Tá certo. E fala para a gente sobre os projetos, tá, lá do Centro de Tradição e Cultura, o que que vai acontecer nesse ano de especial? Olha, no Centro de Tradições Populares, para esse ano, né, teve um projeto muito significativo, que foi a inauguração do nosso museu, do Museu do Boi de Seu Teodoro, né, que foi inaugurado em janeiro agora de 2023, né, então está aberto a visitações, né, de quarta a sábado, das 14 às 18 horas, né, na quadra 15, área especial número 2, em Sobradinho 1, né, referência ao lado do Clube do SESI. E nós também estamos agora nas escolas, né, com o projeto Folguedos em Arte, onde a gente leva as apresentações, né. A gente vai entrar agora no outro projeto, que é o projeto Tradição e Educação, onde a gente leva a escola para o Centro de Tradições Populares, para visitar o museu, a gente fazer a oficina Convivências e também fazer as apresentações do Bumba Meu Boi, do Tambor de Crioula, para que dê um dinamismo, né? E fazer também um intercâmbio. A gente vai na escola, mas a escola também vem no Centro de Tradições Populares. Que pena que o espaço não cabe tanto a alunos como quando a gente vai nas escolas, né? E aí, em seguida, a gente tem o São João, né? A gente também está entrando num projeto, no edital, para ver se a gente consegue ir até o Maranhão, dando continuidade a esse aniversário de 60 anos do boi. E depois vai ter a tradição também da festa da morte do boi, que a gente quer ver se faz em agosto ou em setembro no máximo. E aí, no decorrer do ano, até antes do Natal, ali umas 2 semanas antes, a gente continuando esse projeto Folguedos em Arte. A gente pode entrar também num outro projeto chamado Brasília Brincante, que é parceria com artistas da cultura popular, que às vezes eles fazem o projeto deles, nos convidam, às vezes a gente faz os nossos também e convidamos eles para a gente manter aquela cadeia produtiva sempre ativa, né? Trocando aquelas parcerias. Guará, fala para a gente também sobre como a comunidade, os brincantes participam da construção dessa festa. Você falou um pouco ali sobre as costureiras, de bordar a capa ali do boi, tem os instrumentos também. É uma riqueza muito grande ali de habilidades. Como é que isso é passado aí de pai para filho? Quem é que está fazendo esses objetos? Isso, aí assim, é um conjunto, né, de instrumentos, né? Alguns são adquiridos direto no Maranhão, porque aqui não tem, né? Lá tem a facilidade, porque lá é a terra praticamente considerada aqui no Brasil do Bumba Meu Boi, então tudo se facilita, né, no estado do Maranhão. Mas aqui precisou de cobrir um pandeiro, né, que é um arco feito com a madeira de jenipapo, que é coberto com couro de bode. Aí aqui tem as pessoas, os próprios brincantes, que se enganjam em trocar esse couro, né, dos instrumentos do tambor de crioula também, se troca aqui com couro de boi. Se precisar de fazer uma indumentária das roupas de índias, são os próprios brincantes também que fazem. Então, assim, a gente procura sempre estar com o nosso grupo fortalecido, né, para produzir e reformar, né, dar manutenção nos nossos próprios instrumentos e nas nossas indumentárias, para que tudo fique de ponta e a gente possa estar sempre ativo com a atividade em cima. Eu vi um vídeo, acho que do Mink, que tinha um boi gigantesco. Aquele boi está ali no museu? O boi está no museu, ali é como se fosse o portal da entrada do Centro de Tradições Populares, né? Todo ano a gente dá uma reformada nele, próximo ao São João, e a gente quer fazer ele fixo mesmo, quer fibrar ele, fazer uma portaria mesmo, bem bacana, né? Porque é o nosso, vamos dizer que é o nosso cartão postal da entrada da nossa sede cultural. Tá certo. Além de você, algum outro familiar, seus irmãos estão mais envolvidos, suas irmãs? E quais os papéis aí que eles desempenham contigo? Olha, da família mesmo, assim, dessa questão de irmão, irmã participar, tem minha irmã, que é vice-presidente da entidade, né? Tem uma outra irmã que é professora, que ela cuida mais dessa parte dos estudos do boi, das entrevistas. Essa parte ela cuida dessa parte de conversar com alunos de faculdade. Então, ela é professora de história, então, para ela, isso aí é natural,
né? E ela que conversava muito com meu pai quando ele estava vivo, ela conversava muito com ele contava muita história para ela. E os outros são brincantes também, na hora que precisa também de alguma ajuda, algum apoio, né? Estão sempre nos ajudando para dar continuidade. E sua mãe? Minha mãe é a grande matriarca, graças a Deus, 90 anos, agora em 2023 também, está lúcida, né? Nos acompanha para cima e para baixo, para onde o boi está, ela está junto também. E é uma senhora guerreira, né? Está com a gente todo o tempo. E assim, fica muito feliz de ver o boi vivo, o boi ativo, o boi brincando. Todas as escolas que a gente vai, a gente leva ela e ela faz uma explanação, mesmo que rápida, mas uma explanação ali resumindo, né, o que ela é, o papel dela dentro do boi de seu Teodoro. A importância, né, desse legado. Guará, em que momento que você compreendeu assim que o legado do seu pai estava assim mais nas suas mãos? Que você contou que desde pequenininho você já estava ali, né, participando, ele te chamando para ir junto, mas que você percebeu, falou, poxa, isso aqui eu tô com meu pai, eu vou levar isso aqui para minha vida. Isso aí aconteceu já a partir de 2010 para frente, porque foi quando ele foi adoecendo, ficando, né, a saúde dele foi piorando, ele teve efisema pulmonar, então ele foi ali, a saúde dele foi piorando cada vez mais, e quando ele faleceu em 2012, de janeiro de 2012, aí que veio o grande baque e o sinal de alerta, né? Agora é conosco, né? E eu não falo nem eu particularmente, porque toda a família que é enganjada, as pessoas do grupo, né? A nossa diretoria, e assim, o fortalecimento vem porque eles dão todo o aporte, né? A minha esposa também, a Paulinha, ela dá todo o aporte para que a gente dê continuidade nesse nosso legado. Mas o bicho pegou mesmo a partir do momento que ele faleceu, que aí a gente teve que se virar, mas ele deixou ele deixou pronto, né? A gente pode dizer que ele deixou pronto e agora é a hora de a gente só manter esse legado. E você tem filhos? Tenho 4 filhos. E eles estão lá no boi? Dos 4 só tem uma que tá, porque um outro filho mora no Maranhão, a outra tá para Espanha, e aí tá meio que dividido os filhos, né? E o outro tá lá no Maranhão bebendo diretamente na fonte, né? Esse aí já esteve aqui, já morou aqui comigo já, e graças a Deus ele também gosta da cultura, da arte, né? Já está com 28 anos, e a hora que ele estiver em Brasília, ele estará nos ajudando também. Porque tem que preparar um herdeiro, né? Não, herdeiro, é verdade. A herdeira. Não, isso é verdade. Eu sempre comento, falei, olha, não tem ninguém substituível e não tem ninguém que vai virar semente. Então a gente precisa já ir colocando esses netos, esses bisnetos, para pegar gosto, né, com a administração do boi, para que amanhã, porque o medo que meu pai tinha era de deixar o boi com alguém que não era da família e assim, não ter a compreensão do tamanho da grandeza do boi e deixar a coisa se perder. Como eu falo para eles, hoje o boi é patrimônio cultural e material do GDF, então a partir do momento que a gente disser que não quer mais tocar, quem cuida é o Estado, e o Estado cuidando tem muitas ordens, e ordens você sabe, você tem hora para entrar, você tem hora para acabar, para sair. Então a gente não quer isso, por enquanto a gente está livre, a gente pode fazer nossa cultura, nossa arte dentro dos nossos horários, né, estabelecidos, né, dentro de ordem também, mas é bem melhor do que você, né, como a gente vê os espaços culturais, né, todos eles são gerenciados pelo Estado, mas você vê, tem um horário para entrar, porque tem um vigilante, tem que tomar conta do patrimônio público, então tem toda uma burocracia que precisa, né, porque na verdade está cuidando de um bem do Estado, um bem que é nosso também, né. E é um mérito muito grande, né? Porque 60 anos não é pouca coisa. Infelizmente, a gente tem aí, né, exemplos de tantos aparelhos que vão sendo abandonados, né? Depois fica uma recuperação muito mais difícil. E no caso de uma tradição como o boi, que é uma tradição aí, vamos dizer, oral, dançante, mas que você precisa,
né, da pessoa ali, né, vivendo aquele calor da festa, né, 1 ano que fica fechado, 2, aquele mestre mais velho que se vai, né, você deixa de passar essa tradição. Então, realmente é do dia a dia, né? Isso, é exatamente, é do dia a dia. A gente não pode dar essa moleza, né, de parar, de pensar em parar, porque senão toda essa memória ela vai ficar em livro, vai ficar em documentário, em DVD, e a gente não quer isso, a gente quer a história viva, né? A gente não quer a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que está só ali, a gente não quer a história do Saci Pererê, a gente quer a história viva, viva e ao vivo, né? Para toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade, e que ela perpetue, né? Viva e ao vivo e aqui do lado, né? Nós estamos aqui no plano piloto, até falei aqui na abertura que nós temos lindas festas de boi, né, pelo Brasil, cada uma com o seu sotaque. Então, assim, se a pessoa tiver a oportunidade, sim, que vá, né, que vá conhecer, mas a gente tem uma aqui, né? Isso. E muita gente nunca esteve ali, né? Exatamente, mas assim, o trabalho vem amadurecendo cada vez mais, né? Cada ano que passa, a gente está ficando, a gente está aprendendo e sabendo divulgar melhor nossas festas, né? E a gente também agradece muito, né, os veículos de comunicação que somam muito, né, com os artistas da cultura popular. No momento que a gente precisa, eles estão ali também divulgando, somando para que a nossa comunidade, né, nossa sociedade de fora de Sobradinho possa estar lá conosco, né? Então isso para a gente é de muita valia, de muita importância. E você nos falou aqui sobre o museu, né, inaugurado em janeiro. Fala um pouco para a gente sobre o que tem lá dentro, os registros que vocês conseguiram reunir. Olha, o nosso museu que foi inaugurado agora em janeiro de 2023, ele fala exatamente da vinda do boi a Brasília, né, de 1961, né, no primeiro aniversário da capital. Então, tem ali falando dos sotaques, tem os figurinos, tem as placas, né, tem toda todo um comando, né, explicando a narrativa desde de 1961 até chegar agora no ano de 2022. Então, foi uma coisa muito bem feita, produzida, né, com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura, do FAC, do Distrito Federal, e que a gente tem só agradecer, né, e também convidar, né, para de quarta a sábado, das 14 às 18, a nossa comunidade poder ir visitar, né. E como é que é o acesso a esse museu? Olha, o acesso ele é fácil, ele é em Sobradinho, né, na quadra 15, área especial número 2, né, fica ao lado do Clube do SESI, então é uma referência muito boa. E as pessoas também que têm necessidades especiais, lá tem as leituras em braille, né? Então, assim, isso para a gente é mais uma vitória, né? Para que a gente possa somar, para que as pessoas também possam estar lá sabendo, né? Querendo conhecer a nossa história e ter as formas de você poder descrever elas. Com certeza, imperdível. Guarapiranga, eu queria que você falasse um pouco da lembrança do seu pai, o que você guardou dele, os exemplos, né, um pouco da personalidade. Então, compartilha com a gente. Olha, falar do meu pai é sempre uma satisfação, né? E ele foi uma pessoa muito generosa, uma pessoa que ele via um maranhense pela rua, ele já queria levar para casa dele. Ele via um índio na rua, levava para casa dele. Então a gente, como filho, a gente teve uma interação muito grande com indígenas, com essa população maranhense que às vezes não o conhecia, mas passaram a conhecê-lo e ele levava para lá. E muita gente que veio do Maranhão também, às vezes atrás de serviço, parente de parente, moraram lá conosco, né? Lá em Sobradinho, num barraco de madeira, mas ele era generoso demais, ele tinha um coração do tamanho do mundo. Então, também na Universidade de Brasília, na UNB, ele tinha um contato com os servidores, com os alunos, fez muita amizade,
né? Então, aonde ele passava, as pessoas o cumprimentavam. Seu Teodoro, como é que está o boi? Está precisando de algum apoio para o boi? Então, assim, isso para a gente, assim, como filho, né? Então, uma satisfação muito grande, um relacionamento muito bom dele com os órgãos públicos, né? Com a Secretaria de Cultura, com o Ministério da Cultura, né? Quando ele entrava também aí no Senado, na Câmara Federal, era aquela alegria, né? Eu que tive essa oportunidade de ir com ele várias vezes, em vários gabinetes, aquela satisfação, né? De ver as pessoas o cumprimentando, perguntando sobre o boi. Então, isso sempre uma felicidade muito grande. E ele teve muitos desafios, né? Principalmente desafio financeiro, porque não era fácil, né? Muitos filhos e para estudar, para alimentar, para vestir, para calçar, então não foi fácil. Mas ele foi muito guerreiro, né? Muito convicto daquilo que ele tinha, que ele queria alcançar, porque ele tinha na mente dele, o Bumba Meu Boi mesmo, uma forma de se divertir, uma forma de matar a saudade do Maranhão. A indumentária mais bonita? Olha, eu acho a indumentária mais bonita do boi o chapéu de fita. Não é querer dizer porque eu uso esse, né? Mas é porque ele leva as fitas, leva as penas de ema, né? Então eu acho muito bonito e ele chama muita atenção pelo tamanho, pelo brilho da testeira, né? Então eu acho muito bonito. Dos papéis que você já brincou no boi, qual você gostou mais? Olha, eu gosto mesmo de dançar no cordão, né? Que é onde a gente tem ali, a gente toca os instrumentos, né? A matraca, o maracá, e no cordão que a gente baila para lá e para cá. Tá ótimo, muito obrigada, Guarapiranga, muito sucesso com as festividades, com as atividades do Centro de Cultura e vida longa ao boi de seu Teodoro. Opa, eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui e poder, né, explanar um pouquinho do que a gente faz, desses 60 anos, dessa maravilha de legado que o mestre Teodoro deixou para nós aqui no Distrito Federal, no Brasil e para o mundo, né? Com certeza, e o Mosaico Federal se sente honrado de ter vocês aqui, é um projeto que está aí na primeira temporada, vocês já estão aí há 60 temporadas, com todo o reconhecimento possível, e você aí carregando uma característica que você citou do seu pai, a generosidade aqui com o nosso projeto. Tá joia, é isso, a gente está aqui para somar, né? Então a gente parabeniza também o Mosaico Federal, né, pelo seu primeiro ano, e é isso, tem que ter um começo, né? E a gente está aqui para somar. Então, eu acredito que, apesar de a gente ter 60 anos, mas qualquer trabalho ele é bem-vindo e é para a nossa sociedade. Então, Guarapiranga, muito obrigada e vamos encerrar o programa com boa música, uma daquelas assim de bater forte no coração, com a toada do boi de seu Teodoro. Tchau, pessoal. Obrigada.